Para. Eu sei que você tá vendo essa balança aí, você vai querer pular esse vídeo, mas não faça isso, porque essa balancinha vai ser muito útil para você compreender a lógica das equações, ok? A gente vai aprender hoje equações do primeiro grau, principalmente, e raiz de uma equação. Pega aí o seu material, sua borracha, seu lápis, seu caderno e vem estudar comigo. Anota tudo. Vamos lá. Tá, professor, mas o que essa balança tem a ver com equações? Eu sei que a equação tem um x e aí não tem x nenhum. Observa aqui. Essa balança é importantíssima para você entender a lógica das equações, para você parar de ficar errando exercícios de tanto atividades do colégio quanto provas, para você dominar equações e não ficar passando por aquela dificuldade toda. Então, observa só, eu tenho uma balança aqui, essa balança está em equilíbrio. Isso significa que o que está no prato 1 tem que ter a mesma massa do que o que está no prato 2. Vou até colocar aqui, ó, P1 de prato 1 e P2 de prato 2. Esses pesos, né, essas massas têm que ser equivalentes, ou seja, elas têm que ser iguais. Então observa que eu estou pegando uma situação e descrevendo em uma situação matemática. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho aqui algumas maçãs e tenho alguns pezinhos com pesos fixos, né, com valor fixo. Olha só. Eu tenho que o peso da maçã, vou botar massa, né? Peso é feio. Matematicamente é feio. A massa da maçã eu vou simbolizar pela letra M. Você já viu nas expressões algébricas que a gente utiliza uma letra para simbolizar um número. Eu não sei quanto que é a massa de cada maçã, supondo que todas são iguais aí, né? Senão o problema vai ficar mais complexo. Então eu não sei qual que é a massa da maçã, vou simbolizar por M. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Observa só, eu vou pegar tudo isso e escrever em linguagem matemática. Eu vou pegar aqui, ó, no prato 1, a gente tem 100 gramas. Já que tudo vai ser dado em gramas, só vou botar o 100. Somado com 50 gramas, 50, mais uma maçã. Ué, mas quanto que é a massa de cada maçã? Você já sabe que é o M. É porque eu não sei. Isso tudo tem que ter o mesmo peso, a mesma massa do que está no prato 2. Então eu vou botar um sinal de igual. Então, colocando um sinal de igual, aqui eu escrevo tudo que está no prato 2. Então eu tenho 3 maçãs, né? Então eu vou ter aqui, ó, a maçã 1 mais a maçã 2 mais a maçã 3 mais 10 gramas. Agora sim, observa que você já estudou expressões algébricas. Se você não lembra, vou colocar aqui, ó, como que a gente reduz termos semelhantes. Aqui, ó, número com número, eu posso efetuar essa continha. Então vai ficar 150 mais o M é igual a 1M mais 1M mais 1M, isso dá 3M, adicionado com 10. Beleza? Agora, o que isso me diz? Isso me diz que eu peguei essa situação, já que eu tenho um equilíbrio, eu vou ter uma igualdade. Então, eu transformei em linguagem matemática aqui, ó. Então, olha só, se eu pego essa linguagem matemática
e escrevo desse jeito, né, você vai ter uma equação. Então, isso daqui é uma equação. No caso, ó, se você já está acostumado a ver o x, né, eu só coloquei o m, mas poderia ter colocado o x. Isso aqui é uma equação. Equação. Tá, professor, mas como que eu sei que é equação? Por que não é uma expressão algébrica? É o que você vai ver agora. Observa que a gente viu no quadro anterior que a gente tinha uma equação, mas eu não te disse o porquê que era uma equação. Eu vou te dizer agora. Observa só. As equações, elas têm uma característica. Uma não, duas características, né? Eu coloquei aqui para você, ó. Elas têm que ter um sinal de igualdade, ou seja, né, tem que ter um igual ali no meio. Você aprendeu de expressões algébricas, né, em expressões algébricas, que isso aqui é uma expressão algébrica, mas não tem sinal de igual nem nada, né? A equação tem que ter um sinal de igual, é obrigatório. E eu vou ter aqui, ó, letras representando números. Então, eu tenho que ter um sinal de igual e letras representando números. Pode ser qualquer letra. Pode ser A, B, C. O mais comum, ó, X, Y, Z. Não me pergunte por quê. A gente pode utilizar qualquer letra. Aí, ó, eu coloquei alguns exemplos aqui para você ver, ó. Observa só, na letra A a gente tem 6x mais 3 igual a menos 0,5. Ah, então, ó, se eu observo que aqui tem um sinal de igual, e eu tenho letra aqui, então eu já posso dizer que isso é uma equação. Então, isso aqui, ó, é uma equação. É uma equação, tá? Na letra B, eu vou ter aqui, ó, eu tenho sinal de igual, eu tenho uma letra, já posso dizer, é uma equação. Então, vou colocar aqui também que é uma equação. Né? Marcar um check. Aqui, ó, esse check tá feio. Pronto, um check mais bonito. Agora, na letra C. Letra C eu tenho 5 mais 7 igual a 12. Você tem aqui um sinal de igualdade. Agora, cadê a letra? Cadê a letra? Não tem letra. Se não tem letra, você não tem uma equação. Ó, não tem uma equação. Isso não é uma equação, é uma expressão numérica. Agora, na letra D, eu tenho aqui, ó, uma letra, mas cadê o sinal de igual? Isso não é uma equação, isso é uma expressão algébrica. Então, ó, não é uma equação. Beleza? Então, equação tem que ter um sinal de igual e também letras. Uma coisa importante aqui. Toda equação você pode encontrar um valor para aquela letra. Quando você olhar uma equação, você já pode até ter em mente, eu vou ter que descobrir qual é o valor dessa letra, que é o que a gente vai ver agora, que é a raiz de uma equação. Observa só, o que vem a ser a raiz de uma equação? A raiz de uma equação, já vou te adiantar aqui, ó. A raiz de uma equação é o resultado. É o resultado da minha equação. É o resultado da letra. Então, observa que lá no início, no primeiro quadro, a gente tinha a massa da maçã. Quanto que ela pesava, né? Lembra disso? Então, qual é a massa dela? Existe um número, só que a gente não sabia. Mas existe um número só, não pode ser qualquer número, né? A maçã ali, ela não pode pesar, não pode ter de massa, né, 100 quilos.
né? Então tem um número específico. E a gente tem como resolver a equação para encontrar esse valor específico. E é o nome que a gente dá para raiz. É o resultado, tá? Então vamos ver aqui. A gente tem novamente uma balança e a gente consegue descobrir qual que é a massa dessa maçã. Vamos tentar aqui descobrir, ó. Ó, eu vou chamar de M a minha incógnita. Em uma equação, a letra a gente pode chamar de incógnita também. Vamos tentar escrever uma equação correspondente a essa situação da balança? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, M, que é a massa da maçã. Outro M, que é a massa de outra maçã, que é a mesma, a gente está considerando a mesma. Aqui eu tenho 10. Isso tudo, já que a balança ela está equilibrada, tem que ser a mesma coisa que 50, que é a massa desse pezinho, com 10 e com outro M. Então vamos escrever, ó, a soma de tudo que está no prato 1, que é M mais 10. Essa soma, deixa eu escrever aqui um pouco abaixo. Tem que ser igual a ok? Agora eu peguei essa situação e descrevi como uma equação. Então, ó, é importante você ter essa visão de pegar uma coisa que está em uma determinada situação, um determinado enunciado, e escrever uma equação em linguagem matemática. Observa só, como que eu posso achar qual é a massa dessa maçã? Eu não vou resolver a equação aqui por inteiro dessa parte aqui, ó. Mas eu quero que você pegue a lógica da balança. Olha só, como que funciona aqui. Se eu pegar essa maçã aqui, ó, essa maçã, se eu retirar essa maçã daqui, se eu retirar essa maçã daqui, o que vai acontecer? Ó, apaguei essa maçã. Observa que se eu retiro, os pesos são iguais, né? De cada prato. Se eu retiro, eu vou ter que a balança vai cair para esse lado aqui, ó. Ela vai cair para o lado direito. Ela não é. Mas eu quero que ela permaneça em equilíbrio. Então, o que eu tenho que fazer? Retirar uma maçã daqui, ó. Eu sei que elas têm a mesma massa, então tirei, ela ficou em equilíbrio. Ah, legal, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero saber quanto pesa uma maçã. Então, aqui eu tenho uma maçã e um peso aqui de 10 gramas. Eu vou retirar esse peso aqui, ó. Se eu retiro o peso daqui, esse lado aqui do prato 1, ele vai ficar mais leve. Então, a balança vai cair para o outro lado. Para não cair, eu tenho que tirar, ó, o mesmo peso do outro lado. Então ela voltou a ficar em equilíbrio. Por fim, o que vai restar aqui na minha equação? Ó, na minha situação, o que vai restar? Que a massa da minha maçã, ela tem que ter a mesma medida, já que a balança está em equilíbrio, que o pezinho daqui, ó, 50 gramas. Então eu posso concluir que a massa da minha maçã é 50 gramas. Então observa isso, guarda isso na sua mente. Quando a gente está trabalhando com equações, a gente sempre está fazendo isso daqui, ó. Para eu determinar um resultado, quando eu tiro de um lado, o outro tem que permanecer em equilíbrio, então eu tiro do outro. Sempre que eu precisar acrescentar, eu acrescento de um lado, aí para equilibrar eu acrescento do outro, ok? Vamos ver agora
como que a gente trabalha mais especificamente uma parte mais prática com a raiz de uma equação. Só acrescentando aqui, né, é claro, a gente está falando de raiz de uma equação, eu disse que a raiz é um resultado. Então, ó, o resultado da massa, aquele valor da letra que eu não sabia, foi 50 gramas. Então, eu posso dizer que 50 gramas é a raiz da minha equação, tá? Se você substituir aqui no M, no valor do M, 50 gramas, eu vou obter uma sentença verdadeira. Olha só, eu vou trocar esse M aqui por 50, vou trocar esse aqui por 50 e vou repetir tudo. Observe que aqui dá 110, né? Aqui, posteriormente, eu vou escrever 50 também, mais 10, e no lugar do M, 50 também, que foi o resultado que eu achei. E observa aqui, eu achei 110 também, e isso é coerente, ó. Repara que essa sentença, a gente diz que é uma sentença verdadeira. 110 é igual a 110. Então, quando você substitui a letra pela raiz, tem que dar uma sentença verdadeira, ok? Então, vamos seguir agora e ver como que a gente trabalha com isso na prática. Verifique se o número 8 é raiz da equação x mais 2 igual a 10. Você pode determinar se o 8 é raiz, se ele é o resultado, lembra disso? Da mesma forma que a gente fez com as maçãs, a situação da balança. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer um rascunhozinho, um desenho aí, para ver se você pegou essa lógica. Mas se você lembra de uma situação que é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, você vai resolver essa situação aqui, ó, rapidinha, fácil. Se você não lembra, é claro que eu vou te ajudar. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, um vídeo que a gente tem que é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, ok? Se você não lembra, mas dá uma olhada aqui que você vai pegar. Olha só, eu tenho que fazer o quê? Esse 8 tem que ser a raiz dessa equação. Para ser a raiz, esse x teria que ser 8. Então, eu vou substituir o x dessa forma aqui, ó, x mais 2 igual a 10. Eu vou substituir esse x aqui por 8 e eu tenho que obter uma sentença verdadeira. Eu não posso chegar a uma conclusão absurda. Então vamos ver aqui, ó. Se eu pego esse x, tiro ele, e no lugar dele eu coloco o 8, que é o que ele está perguntando, aí eu vou fazer a continha. Ó, 8 somado com 2 costuma dar 10. Igual, estou repetindo esse sinal de igual, ao 10 que está na direita. E agora, professor, 10 é igual a 10, eu sei. Agora você vai ter que verificar que essa é uma sentença verdadeira. Se é uma sentença verdadeira, você pode concluir que o resultado ou a raiz é a mesma coisa dessa equação aqui, ó, x mais 2 igual a 10, tem que ser 8. Ah, professor, estou entendendo. Olha essa número 2 aqui, ó. A mesma coisa. A número 2, você vai substituir o x. Primeiro, eu sempre copio, né? Eu copio tudo. 4x menos 2 e 1, que é 21. E x mais 5. Aí, o que você tem que fazer? O número 2 é raiz da equação, então você tem que verificar o número 2. Ele não pediu para determinar o resultado da equação, ele deu um valor específico. É mais fácil. Ó, no lugar do x, então, você vai tirar essa letra e colocar o 2. Ó,
você vai colocar o 2 aqui, multiplicando 4. E vou tirar aqui o outro x também, ó. E vou colocar 2 também. Então vamos resolver essas situações, ó. Calcular o valor numérico daqui do primeiro termo e do segundo termo da equação. Vamos seguir. 4 vezes 2 costuma dar 8. Menos 21. E 2 somado com 5 costuma dar 7. Você já está vendo que vai dar uma coisa absurda aí, né? Vamos seguir aqui, ó. Lembra aqui da regra de sinal. A gente tem que subtrair e colocar o sinal do maior. Então eu sei que dá negativo. Então eu vou botar aqui, ó, 21 menos o 8. Aí se você faz dessa maneira aqui, ó, pede emprestado aqui do 2, fica 11. 8 para chegar a 11, 3. Aí aqui, ó, ficou 1, né? Já que ele emprestou 1, então vou ter 13. Você faz a conta de subtração assim? Fala aqui nos comentários aqui para mim. Que tem gente que faz diferente, né? Eu aprendi assim. Hoje eu sei outras formas, mas eu aprendi assim na escola. Então vou escrever aqui, ó, 13 negativo. 13 negativo igual a 7. E caraca, professor, 13 negativo igual a 7. Isso é um absurdo. Exatamente, isso é um absurdo. Se você acha uma situação que é um absurdo, aqui, ó, você conclui que o 2, ele não é raiz dessa equação aqui, ó. É outra raiz que a gente vai aprender a calcular mais exatamente um pouquinho mais para frente, tá? Então, o 2 não é raiz. A gente pode dizer também, anota no seu caderno, que o 2 ele não satisfaz essa equação. No vídeo de hoje, então, eu espero que vocês tenham aprendido bem essa parte inicial de equação, essa lógica inicial de equações, verificar se um número ele é raiz de uma equação. Isso cai bastante nas avaliações, você precisa estar craque. E então, por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Tchau, tchau!